Gente, Felipe Campos, ele fazia o programa da Sônia Abrão, tá? Melhor da Tarde, lá da Rede TV. O Felipe Campos, agora ele trabalha num podcast no YouTube. Ele também já foi da Fazenda, ele é ex-Fazenda. E ele comentou algo sobre a Pétala, lá no podcast dele, que ele trabalha, tá? Ele gravou, aí tem um trechinho do vídeo dele falando sobre a Pétala. Deixa eu só aqui falar pra vocês que a Pétala, meu povo, a Pétala, ela, só contextualizar aqui rapidinho, antes que às vezes muita gente não conhece, não sabe da história. Mas a Pétala, aos 14 anos de idade, a partir dos 14 anos, ela se envolveu, tá, com no caso, esse empresário que é dono da Audiomix, né? Esse empresário muito conhecido e muito famoso. E ela se envolveu com ele. E no caso, a Pétala, o nome dele é Marcos Araújo, a partir de 14 anos, uma criança, né? Uma criança. Nisso, ela ficou até os 21 anos com ele, casou, e parece que nos 21 parece que ela se separou. Ok. E nisso entra quem? Entra a Lívia Andrade. Depois a Lívia Andrade apareceu, parece que a Lívia Andrade teve um relacionamento com ele também, e tal. E a Lívia Andrade, ela simplesmente disse que ela fez uma crítica à Pétala, tá? Que muita gente fala que a Lívia desmascarou a Pétala e tudo mais. E a Lívia falou assim, foi uma das falas da Lívia na época. A Lívia falou assim, ó, sobre a Pétala. Ela achou que seria amante e teria uma vida plena. Amante não tem uma vida feliz. Estamos vendo o reboliço que é. Os dois estão arcando com as consequências da infidelidade, do passado. Triste ver as crianças expostas nesse momento, inocentes colocados numa confusão de adultos. Em seguida, meu povo, depois que ela falou isso, a Lívia disse que a Pétala corria atrás do Marcos Araújo, que foi esse cara que ela casou, tá? Esse empresário, tá? E que, desde os 14 anos, né, ela corria atrás dele, que ela era menor de idade, que a família dela devia ter protegido ela, por ela ser uma criança, e não deixar ela solta por aí, nem balada, por exemplo. E aí outra fala da Lívia foi essa. Uma criança de 14 anos não está por aí em baladas e shows de madrugada atrás de homem. Uma criança de 14 anos está dentro de casa, dormindo, protegida pelos pais ou responsáveis. Essa foi a fala da Lívia na época. E a Lívia e a Pétala tiveram uma série de turbulência aqui fora. As duas brigaram, negócio de justiça. Eu sei que as duas tiveram um embate muito forte aqui fora. Agora vamos lá. Por quê? Quando teve a separação da Pétala com esse homem, né, com este cidadão, o empresário da Audiomix, quando eles se separaram, a separação foi marcada por uma série de polêmicas. Inclusive, ela falou que sofreu agressão, entre outras coisas. O Felipe, tá? O Felipe foi ele quem noticiou essas coisas na época. O Felipe Campos. E aí, ele, agora há pouco tempo, ele diz isso, falando que a Pétala só veio ser conhecida através dele. Quem trouxe você pra mídia fui eu. Não se esqueça disso. E aí a gente vai assistir esse vídeo do Felipe falando isso pra Pétala. E agora, dona Pétala, você não se esqueça, meu amor, eu só vou te contar uma coisa. Você não esqueça que quem trouxe você pra mídia, fui eu, tá certo? Não esqueça disso nunca. Porque até então ninguém sabia da sua existência. Até o dia que eu dei com exclusividade que o seu marido estava ficando com a Lívia Andrade em Tulum. Ou você esqueceu disso? Aí foi todo mundo atrás de você e você simplesmente ressurgiu de um dia para o outro. Porque quem descobriu que o teu marido, né, o dono da Audiomix, estava com a Lívia Andrade em Tulum, fui eu. Nós estávamos em dezembro, já era final de ano, dei no meu Instagram com exclusividade, mas foi uma bomba absurda, e aí todo mundo foi atrás de você. Então aí você começou a dar entrevista, todo mundo sabe. Então, olha, eu sei da sua história, minha filha, há muito tempo. Então não vem com muita historinha pra cima de mim, não, porque eu sei exatamente. Aí, gente, o Felipe Campos, né? E foi isso mesmo, gente, que aconteceu. A Pétala, ela só passou a ser conhecida mesmo por conta dessa separação, né? Do que o Felipe também trouxe trouxe essa visibilidade para a Pétala, porque ele que falou sobre o caso que o marido dela, na época, estava tendo com a Lívia Andrade.
E que ela só passou a ser conhecida por conta disso, por conta dele. Bom, é o que é a verdade, né, gente? A Pétala, ela, assim, quando ela entrou na Fazenda, geralmente as pessoas chamam influenciadores, tal, mas a Pétala é uma influenciadora. Só que a história que ficou marcada mesmo na Pétala foi isso, tá? Por ela ter esse embate com a Lívia Andrade aqui fora por conta da separação dela com o marido, tá? Que se envolveu com a Pétala. Com a Pétala não, com a Lívia. E o Felipe tá dizendo que a Pétala não tem que ficar, né, se sentindo muito, não. Porque quem trouxe ela pra mídia foi ele. Foi o Felipe. E tá aí, né? Agora a gente vai ver porque a Pétala, quando sair de lá... Será que a Pétala vai continuar famosa quando sair de lá do programa? Porque só o que ela tinha aqui realmente era essa história do marido dela, né? Ela não tinha nada mais além do que isso. Creio eu. E aí o Felipe fez questão de lembrá-la, né?